Espalhem com ternura e paz cada espaço do teu lar. Gotas de amor e de afeto descem sobre esse teto. Olá, meus amigos, mais uma vez estamos juntos para fazer nossas reflexões e estudos a respeito de mais uma lição do nosso livro Teu Lar, psicografia de Carlos Albacelli, editado pelo Espírito de Irmão José. O assunto de hoje traz uma referência a pessoas de dentro da nossa família e que são muito importantes na nossa vida, talvez os mais importantes. Eles nos deram a vida, nos cuidaram e nos trouxeram até aqui. Nós estamos falando dos teus pais. Uma das reflexões e do pensamento que você tem que ter contigo sempre é de que seus pais são seres humanos, suscetíveis também a erros e imperfeições, mas que a eles foi dado uma incumbência divina de nos criar, nos cuidar e nos guiar de novo ao Pai Celestial em segurança. Eles merecem de nós muita atenção, muito cuidado, muita benevolência, muito carinho, muito amor. Nós temos que refletir também quais são as suas responsabilidades dentro de casa, no trabalho, na comunidade, para que a gente tenha noção exata de quais são os pesos que esses dois espíritos têm nos ombros. E além disso, ainda tem como cuidar da gente, guiar a gente e nos ensinar a quase tudo que a gente aprendeu na vida até agora. Então a gente tem que respeitar, mesmo que eles sejam imperfeitos. Eles merecem, porque são muito importantes na nossa evolução. Vamos então passar a leitura da lição número 5, Teus pais. Não culpes os teus pais por aquilo que és. Cada qual recebe da vida exatamente o que oferece a ela. Os teus pais representam a tua semeadura. Olha de modo complacente aqueles que te trouxeram a vida e procura entender as suas limitações. Quem se conscientiza de seus traumas está apto para começar a superá-los. Toda criatura é passível de se reeducar. Não repita nos teus descendentes os erros de seus predecessores em relação a ti. Quem sofre num determinado ponto sabe como agir para evitar o mesmo sofrimento a alguém. É possível que teus pais de agora sejam os filhos que renegastes em pregressas existências. O espírito é herdeiro de si mesmo. Aqui a gente tem a noção exata de que eles também necessitam da nossa ajuda, assim como nós necessitamos desde que nascemos deles. Entenda que seus pais não são culpados do que você é. Eles são espíritos em missão igual a você. Só que a missão deles é muito importante para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Que são eles que nos vão ensinar como ser um ser humano correto, um ser humano capaz de ajudar e de crescer e ajudar a si mesmo a evoluir.
cada qual recebe da vida exatamente o que oferece a ela. Então você é o que você plantou. Você recebe aquilo que você deu. Uma verdade tão clara que é difícil a gente não conseguir entender de que nós somos responsáveis por nós mesmos. Somos nós que gerenciamos, que cuidamos da nossa vida. Que o nosso livre-arbítrio nos leva pelos caminhos da nossa decisão. Importante, né? A gente tem que pensar nisso. Os teus pais representam a tua semeadura. Mais uma vez. Por que representam a sua semeadura? São eles que vão te dar as ferramentas necessárias para que você possa evoluir, que você possa crescer de acordo com aquilo que você tem como expiação para essa encarnação. Então, eles vão te dar as ferramentas e você tem que fazer uso delas. Olha que importância eles têm na tua vida. Olha de modo complacente aqueles que te trouxeram a vida e procura entender as suas limitações. Nós falamos, né? Seu pai, sua mãe são seres humanos igual você. Eles são suscetíveis a erros, assim como nós. Nós não podemos culpá-los por aquilo que a gente é. Nós temos que entender as limitações dele também. Que as limitações dele podem ser menores, iguais ou até maiores que a nossa. E nós temos que entender, porque isso é importante para nós. Para nós, eles são espíritos que vieram para se reajustar conosco. Então nós temos que nos reajustar a eles. Quem se conscientiza de seus traumas está apto para começar a superá-los. Nós já falamos algo parecido em uma lição anterior, né? Que à medida que a gente se conhece, à medida que a gente conhece os nossos pais e os nossos outros parentes também, nós passamos a ter o entendimento que fará com que a gente consiga evoluir e sem ferir e sem machucar nossos pais, sem dar desgosto. Nós temos ferramentas necessárias que o nosso livre-arbítrio fará com que a gente saiba usá-las de acordo com a necessidade de cada momento. Então a gente se torna apto a poder superar as nossas imperfeições. Toda criatura é passível de se reeducar. Sim, nós temos a reencarnação exatamente para uma reeducação. Nós temos a reencarnação como uma nova oportunidade de regeneração, de crescimento, de evolução. Só depende de nós mesmos. E nós temos nisso o apoio dos nossos pais. Nossos pais sempre estão ao nosso lado e sempre nos defendem e nos ajudam. Nos defendem dos perigos e nos ajudam a crescer. Não repita nos teus descendentes os erros dos teus predecessores em relação a ti. Nós não devemos copiar os defeitos e os erros daqueles que vieram antes da gente, inclusive dos nossos pais. Nós temos, como eu disse antes, as ferramentas necessárias para evitar que amanhã ou depois nós venhamos fazer exatamente aquilo que nos foi feito. Então a gente não deve copiar os maus exemplos dos nossos antecessores. Quem sofre num determinado ponto sabe como agir
para evitar o mesmo sofrimento a alguém. Se você passou por algo, se você passou por algum problema, um sofrimento, uma dor, é lógico que você sabe como evitar essa dor, como não repetir, não fazer com que outros sintam essa mesma dor. Você sabe dizer a ele: não siga por este caminho vai te trazer sofrimento. Isso nós temos que ter em nós, porque amanhã nós seremos os pais. E alguém será nosso filho e a gente vai ter que ter a instrução para passar a eles. É possível que os teus pais de agora sejam os filhos que renegaste em pregressas existências. Viu o que eu falei? Sim, porque na composição nós estudamos lá na família que a composição da nossa família, ela é de espíritos todos eles afins, e que em determinado projeto de reencarnação eles vão ser pais, filhos, tios, irmãos, avós, de acordo com as nossas necessidades e a nossa proposição de crescimento para essa encarnação. Então, eles podem ser, o que foi pai pode ser mãe, o que foi mãe pode ser pai, ou pode ser filho, ou pode ser filha, não importa. Nós estamos numa família espiritual onde nós temos que nos reajustar. Por quê? Porque nós nos ofendemos, com certeza, em vidas anteriores. E por isso estamos nessa família. Ninguém está nesta ou naquela família por acaso. É por necessidade. E para que possa se reajustar e para que possa evoluir. O espírito é herdeiro de si mesmo. Importante, você só recebe herança física. Você não recebe herança de sentimento, de pensamento, de evolução, de amor, de perdão, assim como outros. Mas você deve cultivar tudo isso dentro de você. Você tem que ter uma vida onde tudo isso esteja presente e se faça de forma normal e natural dentro de você. Por isso, nós tivemos o 5º mandamento: honrarás teu pai e tua mãe. Mas você vai honrar teu pai e tua mãe muito mais pelas suas atitudes e pela sua maneira de ser, pela ajuda e pelo crescimento que você tiver. Seja uma pessoa boa, seja uma pessoa que ajude, que colabore na evolução, tanto deles como dos outros integrantes da sua família e principalmente com você mesmo. Obrigado, meus irmãos. Acho que tivemos uma reflexão muito boa a respeito desses dois espíritos que estão conosco. E agradeço a sua atenção. O Evangelho é luz para teu lar. Em Jesus, então pernoitar no lar e no coração, na casa e em cada irmão. Se a porta aberta encontrar, se o Evangelho é proferido, toca os corações.